Fala galera, beleza? Então, só queria dizer que, eu vou viajar. Então hoje, sexta, não era pra ter o Dias Responde. Só que como o Lucas ontem, na ocasião que saiu o capítulo 785, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, querendo saber minha opinião. O Lucas Homem, da mesa redonda, vocês viram. Minha opinião sobre o despertar das Akuma no Mi. Então a gente ficou conversando no WhatsApp, foi um papo tão legal que no meio da conversa eu falei, pô, isso daria uma mesa redonda legal. Aí depois eu, pô, isso daria um podcast, ou enfim. Aí eu acabei colocando aqui pra vocês a conversa que a gente teve no WhatsApp. Aqui, como se fosse um podcast, é só você seguir aí, quando eu acabar de aparecer vai ser a conversa. E é isso, não tem muito dinamismo porque foi pelo WhatsApp. Então ele falava, aí eu escutava, depois eu respondia e assim por diante. Ficou um pouco longo, eu acho, mas foi interessante. E é isso, espero que vocês se divirtam. Valeu, grande abraço. Até segunda, quando eu devo postar os comentários escritos do capítulo. Valeu, abraço, escutem aí. Fala aí, Edilson, tudo bem? Eu acabei de ver teu vídeo, achei maneiro pra caralho, assim, acho que você falou várias coisas legais, mas eu queria saber melhor a sua opinião sobre o Awakening, o despertar, assim, tu achou que, como conceito, assim, eu entendi o que você falou e eu concordo que visualmente foi tosco, assim, totalmente sem criatividade o uso, né? Acho que ele poderia fazer coisa pra caramba com a quantidade de fio que ele tinha disponível, foi tosco mesmo, mas em relação ao conceito, assim, você acha que é um conceito idiota, que o Oda tirou do nada? Você acha que faz sentido? Você acha que não faz sentido? Você acha que em retrospectiva já teve bastante coisa despertada antes ou não teve muito assim? Queria saber a sua opinião assim, de especialista de One Piece, um dos 5 maiores entendedores do mundo. Enfim, cara, abraço aí. Rindo muito aqui com esses elogios pra mim. E cara, você fala, você tem uma voz tão suave, tão baixa e elegante que eu quase não consegui ouvir nada. Tive que colocar o telefone no máximo no ouvido. Mas cara, eu tô digerindo ainda isso, entendeu? Jogado eu sei que não foi, mas a minha maior questão de pensar isso retroativamente é que eu curto bastante aquele conceito de você treinar tanto seu fruto que ele gera feitos absurdos. Claro que o despertar não seria algo, tirei do cu isso aqui. Eu cheguei a esse ponto que me permite fazer mais coisas. Eu acho que pode ser muito bem trabalhado, mas eu, né, prefiro dar uma esperada para ver qual é, entendeu? Fui meio pego muito de surpresa assim. E não ajuda em nada, assim, ficar vendo o fandom agora tentar achar isso em tudo que foi feito na série, sabe? Sei lá, pra mim a desidratação do Crocodile é uma aplicação meio básica, assim, do fruto dele. Tipo, certas coisas já aconteceram no mangá, não precisam ter essa pompa toda de ser um despertar. Mas curti, assim, com uma ressalva, até pelo jeito que foi mostrado. Fiquei meio decepcionado, mas acho que pode vir coisa bastante legal daí, né? Eu só espero que os despertares sejam feitos de maneira diferente para cada fruto, né? Porque tipo, o mundo de borracha assim do Luffy pra mim seria algo inverossímil demais até pros padrões de One Piece, assim. Já achei meio exagerado isso que o Flamengo fez, mas vamos ver qual é, tá cedo, tá muito cedo ainda, né? Cara, o problema. Foi mal, tô falando muito baixo mesmo, cara. Mas enfim. O problema, cara, é que o fandom de One Piece sente pra caralho, né, velho? Então, eu já sei, assim. Eu até evito me esquentar muito a cabeça, cara. Mas eu sei que vai ser meio que o inferno qualquer momento no futuro. Porque, assim como o hack tinha sido muito chato quando ele apareceu, porque todo mundo falava de hack, tentava saber se era hack ou se não era. Agora vai ser a mesma coisa, velho. O tempo todo o pessoal vai querer saber se é Awakening, se não é, sabe? Vai reclamar sempre, vai ficar puto. E essas porras irritam demais, assim. Sobre pensar retroativamente, eu concordo com você. Eu acho que nem tudo que afeta os arredores precisa ser awakening. Eu acho que tem coisas que é aplicação direta do fruto, né? Por exemplo, a Sugar transformar as pessoas em brinquedo parece ser a habilidade, né, original do fruto, né? Não parece ser um awakening. Em compensação, quando a gente olha para Dressrosa, outros poderes
podem ser awakening. Talvez, por exemplo, o diamante, ele seja um homem-bandeira, assim, ele só poderia originalmente transformar o próprio corpo e ele só possa ter começado a transformar outros objetos em bandeira, né, em coisas flamulantes, depois que ele aprendeu o Awakening, né. É um caso até um pouquinho diferente, mas um pouquinho similar ao do Flamingo, né. Ele é um homem-bandeira que passou a transformar as coisas em bandeira, assim como o do Flamingo é um homem-fio que transforma as coisas em fio. O próprio Gladius também, né, que ele transforma tudo que ele toca em explosivos, pode ser um tipo de Awakening também. Mas enfim, eu acho que isso vai acabar sendo a discussão, cara, e eu acho que eu concordo com a sua opinião, também tô cheio de ressalva, acho que pode ser uma bosta, o Luffy fazendo um mundo de borracha é realmente esquisito pra caralho. Seria, seria muito esquisito, assim, a menos que o Oda tenha uma ideia muito genial pra isso. Mas, enfim, cara, eu precisava saber a sua opinião, cara. Eu precisava saber mesmo a sua opinião, cara. Porque isso daí caiu como uma espécie de bombinha, né, velho? Foi tenso, cara. E obrigado por me chamar de elegante e tal. Eu odeio essa minha voz aqui de maconheiro falando na porra do WhatsApp. Enfim, velho, valeu, cara. Abração. Depois a gente conversa mais sobre essa merda, ver o que você acha. Quero ler logo o seu review escrito. Eu acho que você precisa esclarecer pro fandom o que tá acontecendo, velho. Você é uma pessoa acho que as pessoas respeitam. Apesar de todo o hate que existe sobre sua pessoa. Enfim, cara, abração. Pô, esse papo dava uma puta mesa redonda de mais de uma hora falando. Mas não adianta, cara. Tem coisa que eu falo, nego falar, tudo bem, mas eu acho que é outra coisa. Mas sim, eu vou viajar amanhã, aí eu volto domingo de noite. Aí eu vou. Vai ser tipo uma viagem família e tal, mas eu vou ficar digerindo isso o fim de semana inteiro, com certeza. E vamos ver o que vem por aí nesse mangá, né? Porque tem muita coisa pra pensar mesmo e muita água pra rolar. E não querendo discutir, né, mas já discutindo, eu não sei se eu concordo um pouco com algumas hipóteses aí que você fez. Tem questão que acho que a gente tem que ver o que foge assim da não completamente, eu não sei, da natureza do poder do fruto, né? Mas porra, vamos conversar isso aí sim. A gente tem que gravar outro vídeo. Pois é, velho, tá foda. Mas o problema é que a natureza do fruto, ela é meio que apresentada meio que na hora, né? O que o cara diz na hora que é o poder dele. Então, quando o diamante aparece, ele diz: o meu poder é ser um homem-bandeira que transforma as outras coisas em bandeira. Então, isso parece que é sabe, a habilidade normal do fruto sim é o Awakening, sabe? Mas talvez, por que não a natureza do fruto incluir o próprio poder acordado, sabe? A partir do momento que o cara tem esse poder. É... Eu acho que decidir se o poder Awakening ou não, uma decisão, claro, sempre muito arbitrária, a menos que o Oda confirme, né? Vai ser sempre uma decisão arbitrária, né, de quem está julgando, fazendo a interpretação, mas tem a ver com lógica apenas, né? Você olha esse poder faz sentido sem o Awakening. Se ele faz sentido sem o Awakening, então talvez aquele negócio que a gente está em dúvida seja Awakening. Já se enfim, isso, né? Se faz sentido sem ou com o Awakening pra decidir. Enfim, eu tô pensando mais ou menos assim. Eu não tenho certeza de nada, assim, sobre o que é ou não é Awakening. Talvez o do Flamengo seja o primeiro, além lá dos Mino, Koala, Minotauro, etc. Mas enfim, eu gosto de pensar. Eu sempre acho muito mais legal, assim, apesar de você discordar às vezes, eu sempre acho muito mais legal que tenha exemplos anteriores. Eu acho que dá mais solidez à obra. Apesar do conceito ter sido trazido agora, né, a ideia de Awakening, eu acho muito mais legal pensar que o Oda já deu relances disso outras vezes, da mesma forma que o mantra de Skypiea era hack da observação, enfim. Eu acho mais consistente, sabe? Eu acho que as pessoas, assim, eu mesmo, não só as pessoas, elas aceitam melhor isso, absorvem melhor isso se já tivesse sido preparado o terreno antes, né? Porque sempre é muito chato quando o autor chega aos 47 do segundo tempo, assim, com uma parada nova, assim, que de certa forma abusa um pouco da nossa intuição sobre o que pode e o que não pode, né? Porque independente de fazer sentido ou não, o que mais importa geralmente é a intuição que a pessoa tem sobre aquele poder. Então toda a opinião do cara, assim mesmo a questão de coerência, vem do que o cara sente, sabe? Não do que o cara vê. Enfim, velho.
Se tu quiser fazer uma mesa redonda sobre isso, a gente pode ver, cara. Acho que pode ser legal. Enfim, mas eu nem tô pensando, vou ver se eu esqueço isso, porque eu tenho que estudar pra caralho ainda. Boa viagem aí, velho. Curte aí o Dia das Mães. Imagino que você vai viajar por causa disso. Enfim, abraço. Eu vou transformar essa conversa num podcast. Não, eu também concordo quanto à questão de já ter sido apresentado previamente. E foi, isso a gente não tem dúvida, mas a gente ficava naquela coisa, tanto que a gente foi apresentado como zoos despertados. Então acho que, pelo menos na minha cabeça, ficava que isso era um conceito dos frutos zoa, né? E agora veio esse pá. Mas eu entendo perfeitamente sua questão de falar. Né, a partir do momento que se ele já despertou o poder, quando ele fala do poder, ele apresenta: meu poder é isso, isso e aquilo outro. Eu concordo com isso, concordo e discordo, porque eu acho que certas coisas que talvez você tenha pintado aí como despertar, eu não vejo como uma aplicação extrema, que é o que poderia definir talvez o despertar, que seria isso, né? Uma aplicação mega extrema, né? O Flamengo está afetando a realidade em volta dele, isso é bizarro demais até. Então acho que a gente podia procurar exemplos assim um pouco mais extremos também, né? Mas enfim, eu acho que talvez retroativamente a gente o Oda só confirme talvez a questão lá dos Minos mesmo de Impel Down, mas obviamente posso estar errado e a gente descobrir que certas habilidades de um monte de gente era isso. Só que eu acho complicado porque parece ser uma parada tão alto nível, né? Como o Flamengo mesmo fala, é um novo estágio, é um novo palco. Novo Mundo é foda, porque quando eu consegui ver esse quadrinho japonês, o Stage, que ele fala em inglês mesmo, os ideogramas embaixo é o de mundo, né? Então, enfim. É isso, mas foi mind blow total. E vamos ver o que rola. E eu vou editar essa conversa, vou colocar no YouTube daqui a pouco. Caralho, velho, eu quero meus direitos patrimoniais, intelectuais sobre essa conversa, cara. Que isso? Não, beleza, pode colocar assim. É... Sobre ser um novo nível de poder, de fato, do Flamengo ele coloca isso como se fosse caralho. Só os pica da galáxia sabem usar o Awakening. Mas ao mesmo tempo, assim como o hack, sempre me parece que é uma questão de informação, sabe? Se o cara tem conhecimento sobre a possibilidade da técnica, ele consegue aprender ela ou desenvolver. Quando o cara é completamente leigo, nunca ouviu falar, ele nem pensa que ele pode fazer aquilo, então não desenvolve, né? Por exemplo, o Luffy é um cara todo talentoso, ele nunca ouviu falar de um Awakening, então ele nunca fez um Awakening, né? Mas agora que ele viu o Doflamingo fazendo, talvez já na próxima saga ele já apareça fazendo o Awakening dele, simplesmente porque ele viu, né? Então você tem um fulaninho no bando do Flamengo, mesmo que seja um fulaninho assim, teoricamente, né, mais medíocre, eu acho que se ele tem conhecimento de que existe o Awakening, ele pode fazer o Awakening. Da mesma forma que, sei lá, o Capitão Very Good, lá do Buster Call, talvez a partir do momento que explicaram pra ele o Awakening, ele passou a transformar as coisas em bolinhas, sabe? Não só ele virava uma bolinha, como ele passou a transformar tudo em bolinhas. Enfim, eu não consigo pensar em casos extremos de Awakening retroativamente. Talvez. Não, talvez o Crocodile, mas eu acho que não. Eu acho que aquilo não é Awakening. Mas, por exemplo, talvez técnicas extremamente overpower sejam Awakening. Por exemplo, o Magellan. Quando o Magellan faz aquele venenão lá em forma de demônio, sei lá, que é mais poderoso. Talvez aquilo fosse um tipo de Awakening, né? Porque o veneno, ele entrava nos objetos, né? Ele possuía. Aquele veneno era imparável, ele contaminava a cera e tal. Né? Na época o Oda disse, ah não, é porque é um veneno mais sinistro, então ele faz isso mesmo, foda-se, mas talvez isso seja um awakening, porque, sei lá, ele caga um pouco pra realidade, possui tudo, transforma tudo em veneno. Enfim, cara, eu acredito honestamente que já teve muito awakening no passado, e mesmo que essas coisas não sejam canônicas, né, porque eu não acho que especulação de fandom possa ser considerada alguma coisa canônica, né? Mesmo que, minha opinião, não seja canônica, várias coisas eu vou a partir desse momento assim interpretar como, na minha visão particular, assim como foi Awakening, sabe? Ah, não, aquilo ali foi Awakening, aquilo ali não foi Awakening. Por exemplo, o Diamante, que eu já falei anteriormente.
é impossível, assim, pra mim afirmar de uma forma canônica que foi a Awakening ou não, mas eu, no momento, eu acredito que é a Awakening, sabe? É como eu entendo. Mas, enfim, é só besteira, né? A gente se importa com muita coisa, assim, que não é pra problematizar tanto, né, cara? Vamos ver o que acontece no futuro, em vez de queimar os miolos com isso, né, velho? E, enfim, cara, Oda sempre dando dor de cabeça pros fãs, né, cara? Enfim. Ai, ai. Abração, Gilson. Ah, é legal pra caralho, velho. Tipo, gostar de uma parada a ponto de se preocupar e ficar pensando assim numa parada nova. Eu acho foda demais essas conversas assim. Mas quanto à questão dos exemplos que você deu, tipo, você falou, eu agora entendo assim. Eu já sou um pouco mais cauteloso, entendeu? Eu prefiro esperar um pouco para afirmar qualquer coisa desse tipo. Ou até mesmo ter o feeling que você diz que tem agora sobre certas habilidades, se despertar ou não. Eu prefiro esperar e ver qual é. Eu acho que a gente precisa, na minha opinião, de exemplos muito mais extremos para tentar bater o martelo nesse sentido de alguma coisa. Quanto a essa questão que você falou do aprendizado, tipo, eu agora sei que existe o despertar, então eu posso chegar nisso. Eu entendo, é realmente um conceito interessante, né? Porque sabendo que se pode atingir um nível diferente, com efeitos que você nem sabe quais serão, acho que a pessoa pode chegar a extremos, tipo de treinamento, etc. e blá, como o próprio Ruffy fez para chegar nos Gears. Enfim, isso que você falou eu achei bem interessante. Mas, enfim, pela questão desse extremo ter essa nomenclatura, a gente já vê que é algo, né, inerente do mundo de One Piece, que os mega picas vão acabar tendo, né? Então eu tenho medo do final da Grand Line, né? Porque, porra, o mar dos escolhidos aí você tinha que ter hack. Agora você tem a Akuma no Mi, você tem que despertar a Akuma no Mi. Tá foda, velho. Eu imagino o Barba Negra Zulu de ébano, todo o seu esplendor endurecido e enegrecido, com 3 Akuma no Mi todas despertadas, o bicho vai ser um caralho, um monstro, e mais qualquer merda que apareça aí pela frente do mangá. É bem louco pensar nisso. Mas que venha, que vai ser bom, vai ser lindo. Cara, de certa forma eu fiquei até contente nesse capítulo, que apesar de ter sido, porra, um salto do que um usuário de Akuma no Mi pode fazer, né? O Flamengo transformou tudo em fio. Enfim, apesar de ter sido um salto, cara, não foi overpower pra caralho, sabe? Então, dá uma sensação de que pelo menos o nível de poder continua estável, sabe? Não parece que mudou o mundo, né? Então eu realmente espero ver a Awakening pra caralho, assim, com certeza os os Yonkou vão ter, sabe? Por exemplo, se a Big Mama ela tem, sei lá, uma fruta do ácido, né? Como algumas pessoas teorizam, né? Porque parece que ela tava babando ácido lá naquela cena. Então eu imagino que ela vai transformar, sei lá, a sala numa parada ácida, sabe? Vai ser tenso pra caralho lutar com ela no lugar, porque vai estar, porra, tudo, né, derretendo tudo por causa do efeito do ácido. Mas, realmente, cara, é mind blown, né? Total. Muito, muito tenso. Mas, enfim, cara, eu tô empolgado, mas eu não me incomodo, eu não me incomodaria, assim, se personagens menores pudessem usar também, sabe? Eu acho que tá valendo, sabe? Eu acho que, independente de tá usando ou não o Awakening, o que define se ele é menor ou não em termos de força é o próprio nível de força dele, né? Se ele é Awakening, mas é um bosta, beleza, né, cara? Que nem, sei lá, a Marigold e a Thunder Sonia, que perderam pro Luffy, elas sabiam usar hack, mas apanharam do Luffy lá, porque o Luffy era muito mais foda que elas mesmas, elas sabendo os hack, né? É... Enfim, que mais? É... Enfim, cara, eu tô otimista, sabe? Eu acho que pode vir muita merda daí, mas eu acho que pode ser muito legal também, sabe? Eu acho que a maior decepção mesmo foi o do Flamengo ter usado a parada de uma maneira tão sem graça, sabe? Você falou tudo lá no seu vídeo na Romance Down, cara. Foi muito underwhelming, sabe? Ele simplesmente usando fios pra dar porrada, sabe? Não desce bem, sabe? É muito esquisito. E é,
Bom, eu esqueci o que mais eu ia falar, enfim, se eu lembrar eu comento aqui. Mais uma coisa que eu queria te perguntar, acabei esquecendo aqui, é que, pô, é difícil pensar em um certo despertar de alguns frutos. É muito estranho, tipo, sei lá, despertar do fruto da gravidade. Porque eu prefiro pensar que cada um desperta de um jeito, sabe? Acredito, claro, os Zoan é aquela questão da resistência muito forte e recuperação quase que imediata. Acho que isso é padrão para eles, né? Porque os poderes animais eles têm a ver com o físico, então acho que isso encaixa muito bem neles, além da transformação extrema corporal que eles sofrem ali, né? Gigante, bizarro. E os paramécias, já que são essa categoria Deus dará, acho que os despertares têm que ser mesmo extremamente diferentes uns dos outros. Agora, para você, assim, tipo, um Logia poderia se despertar? Como seria isso, já que eles já são produtores dos elementos, assim? Eu não vejo, tipo, muita diferença entre o Aokid congelar tudo ou transformar tudo em gelo. Pra mim, o efeito destrutivo da coisa é o mesmo, assim, sabe? E claro que eu tô inventando aqui um despertar parecido com o do Flamengo, né? Tipo, dando a realidade em volta dele. Mas enfim, complicado. É um conceito interessante, mas complica bastante. Intriga pra caralho e põe muita interrogação aí na cabeça agora. Pra mim, um momento chave de One Piece vai ser quando o Vegapunk aparecer, velho. E vai ser capítulos assim que vão ser aulas de Akuma no Mi e vai ser muito foda. Eu aguardo muito por isso. E velho, o Vegapunk precisa aparecer logo, cara, precisa muito. E você pega o próprio hack, né, que não tem a ver com o Vegapunk, né, que era pra ter sido explicado por Rayleigh. Ainda, até agora, né, depois de ter sido explicado, às vezes algumas coisas parecem tão ainda mal explicadas, né, algumas coisas não caíram muito a ficha, são confusas e que merecem explicação, não tem por que ficar no vácuo, a menos que o Oda queira aproveitar da dúvida, do fato de não se ter certeza sobre o que o hack realmente faz, para ele poder ter liberdade para depois criar os limites e possibilidades. E a mesma coisa as Akumas no Mi agora, né, cara? Com a Awakening, o Oda ele pode tanto optar por não responder nada e deixar a coisa indo pra ele fazer o que ele quiser quando der na telha, né? A liberdade total, uma parada que parece que ele curte ter. Ou ele pode não só nos aliviar, né? Mas talvez ser um pouco mais consistente nesse sentido e definir logo exatamente do que se trata esse negócio pra dar limites, né? O que ele pode fazer. E geralmente dar limites é até um pouco confortável, né? É bom que você saiba o que vai acontecer. Acho que traz uma boa consistência para a obra. Então, realmente, o Vegapunk ele precisa aparecer agora, cara, porque o próprio discussão sobre o que é o Awakening, se faz sentido, se não faz, depende do que a gente sabe sobre o Akuma no Mi, né? A explicação de um é necessária para outra, sabe? Ninguém pode dizer que o Awakening ele é errado, que não faz sentido, que sei lá, é uma viagem desgraçada, quando a gente não sabe do que se trata as Akumas no Mi, né? Enfim, precisa muito uma explicação agora, a zap. E sobre a pergunta que eu acho que a pergunta que você me fez foi o que eu acho que vão ser os Awakenings, se é só isso, se vai ter mais. Enfim, eu acho que eu concordo com você que cada fruta, cada paramecia vai ter o seu próprio Awakening. Eu acho que realmente é difícil que algumas delas que a gente viu tenham um Awakening parecido com o do Flamengo, assim, não faz muito sentido. Talvez faça, né, mas não sei como é que fica, não sei mesmo. Eu prefiro acreditar que frutas diferentes têm um Awakening diferente. O próprio Luffy, né, ele poderia, assim, faria sentido com o que a gente viu do Flamengo, que o Luffy pudesse transformar as coisas em borracha. Mas considerando que parece tão bizarro, ou tão estranho, ou tão, não inútil, né, mas meio nada a ver, assim, eu acho que o próprio Luffy, se tiver um Awakening, pode ser que seja um Awakening diferente, com um conceito bastante particular, assim, de Awakening. E quando o Oda, acho que ele não souber exatamente o que ele pode fazer, eu acho que a solução vai ser sempre ele deixar, tipo assim, a forma mais apelona daquele personagem. Então,
sei lá, fulano tem um poder X, então o awakening dele é tipo assim, o cara ficar 3x, sabe? O cara ficar muito, muito mais foda. Por exemplo, o próprio Luffy, talvez o awakening do Luffy deixe ele muito mais borrachudo, sabe? Sei lá, ele possa transformar o tipo de borracha que ele é. Por exemplo, a própria vulcanização que todo mundo falava, sabe? Talvez o Luffy possa vulcanizar, desvulcanizar, aí depois deixar a borracha dele num estado mais maleável, mais líquido, sei lá, ele pode transformar a mão dele numa lança, sabe? Sei lá, ele poder modelar o formato do corpo. Talvez esse seja o awakening do Luffy, sabe? Virar qualquer estado de borracha, assim. Sei lá, eu não entendo porra nenhuma de borracha, mas eu imagino que existam vários tipos diferentes de borracha, dependendo da composição, da temperatura, dos processos de fabricação da borracha. Seguindo, no caso dos logias, ou logia, não sei como é que fala, eu acredito que o Awakening vai ter a ver com intensidade também. Eu acho que, tipo assim, o Akainu ele já é lava, mas quando ele estiver no despertado, sabe, ele vai ser muito mais monstro de lava, assim. E eu acho que, de certa forma, faz sentido, sim, o exemplo que você deu do Aokiji. Acho que é diferente você esfriar a coisa, congelar ela e transformar em gelo. Talvez a forma como você possa lutar, assim, mude. Por exemplo, o próprio Akainu, ele pode derreter tudo com a temperatura do magma dele, mas ele não pode transformar as coisas em magma. Talvez o Awakening dele possa transformar as coisas em pequenos vulcões, sabe? Talvez ele possa, do nada, fazer com que, sei lá, a 500 metros dele apareça uma erupção, sabe? Sei lá, saia uma erupção debaixo de você. Simplesmente porque ele influenciou o terreno ao redor dele. Enfim, é uma coisa que faz sentido. Por exemplo, você pega o Caribou, o corpo dele é um pântano. Talvez ele possa transformar o chão num pântano. Faz todo sentido do mundo, assim. E é um Logia e está usando dessa forma. Já no caso do Kizaru é meio esquisito, né? Ele transformar as coisas em luz, mas enfim, ele poderia transformar alguma coisa em luz, sei lá. É escroto, mas seria isso a consequência natural, não sei. Enfim, cara, esses são os exageros que os poderes podem ter, ou aplicações diferenciadas. Acho que vai da criatividade do Oda na hora, o que ele quer fazer, né? Eu só espero que o Oda seja criativo sempre que ele possa, sabe? Se ele tem essa possibilidade agora do Awakening, que ele faça, porra, uma parada maneira, sabe? Não um uso genérico, tipo que o Doflamingo tá fazendo nesse capítulo, assim. Enfim, o que mais eu posso falar sobre isso? Não, eu acho que é isso mesmo, cara. Sua pergunta eu acho que vão ter tipos de awakening diferentes, dependendo da capacidade do personagem. Quando não tiver, vai ser um aumento da potência do uso do fruto. E os logias, eles vão ser que nem muitos logias vão ser que nem os paramecias no sentido de influenciar ao redor. É o exemplo que eu dei do Caribe transformando o chão em pântano. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar, mas eu acho que a gente já esgotou bastante o assunto. Por enquanto, falar muito mais que isso é difícil, muito difícil. Vamos ver se o Oda ele já explica alguma coisa no próximo capítulo. Mas enfim, eu curti bastante algumas dessas suas ideias aí, especialmente a do Caribou. Mas o meu problema é esse lance que, tipo, a especulação desenfreada, assim, o exagero que a gente fica e que muita gente também vai em relação de uma coisa que a gente está sabendo agora muito pouco. Isso me incomoda um pouco no fandom e tal. E é como eu já falei, eu sou mais cauteloso, eu gosto de fanficar também sobre como vai ser um poder X e tal, um despertar bizarro, loucão pra caralho. Mas eu tô no modo cautela agora. Até porque eu quero ler direito o capítulo em japonês e tal. E eu prefiro esperar, gosto das coisas. Gosto de conjecturar sim, mas com um pouquinho mais de base. Pô, e é isso. Como você falou, já tá muito grande mesmo. E eu tenho que trabalhar, ainda editar isso aqui. E amanhã ainda vou viajar. Então, galera da Romance Down aí que escutou esse bate-papo aqui, que acabou virando um vídeo, podcast improvisado. Obrigado por assistirem. E escutem as considerações finais do Lucas.
E um abraço para todos. Muito obrigado. Acho que minhas considerações finais só podem ser uma coisa. Pedir, sei lá, paciência, né? Vamos ver o que é. Eu concordo com você, tem que ser cauteloso. Eu gosto também de teorizar, mas tem que ser cauteloso mesmo. A coisa está mal explicada, então melhor eu ver a explicação e ser paciente. Se for para teorizar, pelo menos que a gente teorize para se divertir, né? Não para ficar decepcionado ou antecipar alguma coisa ruim que ainda não aconteceu. Outra coisa para falar, só para... uma coisa que geral tá falando, na verdade, acho que já vi isso em outros lugares, talvez o que aconteceu em Punk Hazard, né, de ter virado uma ilha meio gelo, meio fogo, talvez tenha sido a ver com Awakening, né? Não é improvável que simplesmente o uso normal do poder do Aokiji e do Akainu tenha transformado a ilha naquilo, mas é uma perspectiva agora pensar que eles transformaram a própria propriedade do terreno no poder deles, né? E é por isso que metade da ilha virou uma ilha de inverno, uma ilha elevada, e outra metade virou uma ilha meio... não de fogo, sei lá, uma porra vulcânica. Uma ilha de vulcões, né? Falam, inclusive, né, que tá tendo erupções, né? Tem essa conversa, então parece que tem vulcões mesmo. Ou seja, virou uma ilha vulcânica porque o Akainu transformou aquilo numa ilha vulcão. Bom, acho que é isso. Tá grande mesmo. Então, um abraço pra galera. Eu realmente não esperava que quando eu vim aqui perguntar pro Dias a opinião dele, isso aqui fosse virar um vídeo. Então, desculpa aí a falta de objetividade, qualquer coisa, mas eu acho que tem algumas coisas legais e enfim, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo e um abração aí pro Dias. É isso. Pô, nas suas considerações finais você puxa mais assunto, porque eu lembro daquele suplemento da Jump que saiu quando o One Piece fez 15 anos. E ele dava uma explicação científica de como os poderes do Aokiji e do Akainu mudaram o clima da ilha. Mas enfim, isso fica para outra conversa, né, que a gente tem que encerrar mesmo. E Lucas, valeu os aços aí por chegar, conversar, bater esse papo aí e ceder para que isso vire um bate-papo aí pra gente expor pra galera o que a gente tá pensando aí nesse momento do mangá. Valeu mesmo, abraço pra todo mundo, abraço pra você, Lucas. E é nóis, é isso aí, valeu, abraço, galera.